É um blá 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 golpista, né? Cheio de termos jurídicos que é para poder dar um verniz, digamos assim, mais sério a ele. Mas fundamentalmente é isso que você está dizendo, um rosário de contradições, porque inclusive diz que as decisões do ministro são inconstitucionais, sendo que o ministro e a corte, aliás, da corte, sendo que a corte é a corte que faz a interpretação, o papel dela é interpretar a Constituição. Como é que alguém questiona dizendo essa interpretação, sendo que o papel do STF é exatamente fazer a interpretação. Você pode não gostar, você pode criticar, tudo isso faz parte do jogo. Não estou dizendo que as pessoas têm que dizer, não, o STF decidiu, então não é nem para falar mal, não. Claro que pode criticar, claro que pode atacar eventualmente um ministro por uma decisão que ele tome, mas é o papel dele. Ele não tá agindo fora das tais quatro linhas a que se refere. Agora, o que me chama a atenção nisso tudo, sabe, é porque a gente, naquele período, a gente estava, nós, inclusive, os jornalistas que estávamos acompanhando, a gente ouvia falar dessas coisas, mas via o mundo, as coisas acontecendo, inclusive a transição acontecendo, essas coisas todas. Uma coisa esquisita daquilo tudo era o presidente ter ido para os Estados Unidos e ter ficado por lá, mas aí até isso estava meio que precificado, como, né? Mas a gente imaginava que isso era uma pessoa ou outra que fazia menção a isso nas conversas dele, mas não, o tempo era ocupado totalmente, quase que 100% por essas pessoas para produzir situações reais, produzir documentos, fazer fazer monitoramento de autoridades. As coisas estavam acontecendo no nível que a gente hoje se espanta em saber que era mais do que uma especulaçãozinha, um boato que se imaginava que um ou outro falava alguma coisa desse tipo nessas conversas dele. Inclusive, essa série do PL a gente chamava de QG, tinha um nome lá, QG do golpe. Acho que alguém chegou a dizer alguma coisa desse tipo. E a gente vê que era isso mesmo, inclusive pela documentação que foi encontrada, que se falava não, se produzia, inclusive, documentação com esse verniz que você leu aí, de seriedade, né, de defesa do Estado Democrático, você ataca a democracia para defendê-la. Mas, assim, o que chama a atenção é isso, as pessoas estavam se articulando mesmo de maneira objetiva. A gente via aquelas declarações pareciam soltas na época, como aquela que tem sido muito recuperada do general Braga Neto, quando foi na porta do Palácio Alvorada, que uma senhora, ela disse, não se preocupe não, que vai acontecer alguma coisa, tenha paciência que vai acontecer. É porque eles estavam mesmo preparando para acontecer. Quer dizer, não é porque um ou outro fazia, não era aquele entusiasmo. Inclusive, havia uma retroalimentação, porque eles faziam isso para que essas pessoas não deixassem os seus postos nos locais de manifestação, não sei o quê, para dar esse verniz de que essa ideia de que aquilo ali era uma mobilização da sociedade, que a sociedade queria, por conta de algumas pessoas que estavam mobilizadas nas ruas. Claro que aquilo não era. A manifestação das ruas já tinha se dado através do voto que eles tentaram desacreditar o tempo todo, produzindo coisas como esse documento que está aí. Agora, o que me chama a atenção de fato é isso, assim, porque não era uma coisa aleatória que um ou outro falava, não. Havia mesmo uma organização muito clara. Como eu disse, a única forma de dizer que tudo isso e essa ideia de pacificação que alguns têm, a ideia de pacificação, se de repente chegasse, olha, é o seguinte, tudo isso aí é inventado, toda essa documentação, inclusive esse que você acabou de ler, é coisa inventada pela Polícia Federal. Do contrário, as pessoas têm que ser responsabilizadas por tudo isso. Nós não podemos passar mais uma vez e pelo caminho de passar a borracha, por mais que isso doa e continuar doendo e vá gerando essas instabilidades políticas. A democracia tem que estar preparada, inclusive para esse momento. Eu acho que o STF está cumprindo o papel dele e está sendo, através do ministro Alexandre Moraes, mas outros ministros têm se manifestado, não tem sinalizando dado qualquer sinal de que pretenda atender a esse apelo por uma pacificação que seria falsa, que seria mais uma pacificação para a gente deixar de prestar as contas com a história e daqui a pouco a gente teria que pagar o preço por isso, como está pagando hoje por conta de posturas semelhantes que houve no passado, de a gente decidir passar uma borracha de repente, uma borracha falsa, aquela borracha que apaga sem muita consistência, e daqui a pouco você está vivendo tudo de novo. Então, é importante, por um lado, que essa investigação se acentue, vá até o fundo, e por outro lado, que os responsáveis devidamente identificados, que eles paguem pelo que fizeram, que o que fizeram é grave, e esse documento é mais uma prova disso.
Com certeza, Walter Jorge, remédios amargos, mas que são necessários para salvar a nossa democracia e acabar de vez com esse pensamento distorcido, inaceitável de que as Forças